Olá, gente, eu sou Mariane Rodrigues, jornalista de Alagoas, e a partir de hoje vou trazer para vocês em meu canal histórias criminais que ocorreram em Alagoas, contando todos os detalhes baseados nos inquéritos policiais, nos autos do processo, desde a investigação até o julgamento. Então vem comigo. Hoje eu trago para vocês uma das histórias mais chocantes que eu considero que ocorreu aqui em Alagoas. O caso que teve como vítimas Aparecida Rodrigues Pereira, de 18 anos, que foi violentada sexualmente e morta. E Agnísio Souto, que foi baleado, mas conseguiu sobreviver, porque se fingiu de morto. O autor desse crime, Josevildo Valentins dos Santos Júnior, um policial militar. Josevildo sequestrou Aparecida e o namorado dela, Agnísio, no dia 15 de outubro de 2019. Eles foram levados para um local ermo no bairro do Pontal da Barra por volta aí de 1h da madrugada. A polícia encontrou os dois em um terreno coberto de mata. Ao chegar ao local, os policiais encontraram Aparecida despida e sem vida, mas perceberam que havia um sobrevivente. Agnísio foi socorrido pelo SAMU para o Hospital Geral do Estado e foi de lá que ele contou toda a história. As informações que vou passar para vocês agora são baseadas no depoimento da vítima sobrevivente. De dentro do hospital, após passar por uma cirurgia em decorrência dos tiros, Agnísio detalhou para a polícia o que ocorreu naquela noite. Ele contou que tinha passado a noite com alguns amigos, mas assim por volta das 11h da noite pediu que seu amigo o levasse à casa de Aparecida. Chegando lá, os dois ficaram até muito tarde conversando na calçada. Era pouco mais de 1h da madrugada do dia 15 de outubro, quando um carro Voyage de cor azul marinho, que podia ser facilmente confundido com a cor preta, parou na porta onde o casal estava. Agnísio conta em depoimento que o homem saiu do veículo com a arma na mão e ordenou que ele e Aparecida entrassem no carro. Agnísio foi colocado no porta-malas do automóvel e Aparecida ficou no banco do passageiro. No depoimento, a vítima conta que no trajeto conseguiu ligar para a mãe de dentro do porta-malas e informou para ela que tinha sido sequestrado e que ela ligasse para a polícia. Disse que ouvia do porta-malas Aparecida chorando muito e que chamava o homem de moço, dando a entender que eles não se conheciam. Agnísio e Aparecida foram levados para um local ermo, em um terreno coberto de mata e onde serve de depósito de entulhos e restos vegetais. Esse local fica na Rua Riachuelo, no Pontal da Barra, em Maceió, por trás de uma empresa de mineração. Nesse local, geralmente, não há muita circulação de pessoas, nem trânsito de veículos, e naquela hora da madrugada a chance de aparecer alguém era quase nula. Ao chegar no local, Agnísio não foi retirado logo do porta-malas, mas ele disse à polícia que de lá ouvia os choros e as súplicas de Aparecida para não ser morta. Após um tempo, a vítima disse que foi ordenada a sair do porta-malas e, ao sair, viu Aparecida despida e chorando muito. Não demorou muito e Agnísio foi baleado 3 vezes. A vítima se fingiu de morta e conta que percebeu Aparecida sendo violentada sexualmente. Em seguida, Aparecida foi baleada e morreu. O homem pegou o carro e foi embora, deixando os 2 corpos no local. Ainda no HG, Agnísio deu todas as características físicas do homem que tinha feito tamanha crueldade com ele e a namorada. A polícia recebeu o chamado por volta das 6h da manhã de que existiam 2 corpos em um terreno de área vegetal na Rua Riachuelo. Ao chegar no local, encontraram o corpo de Aparecida sem roupa, mas tinha uma vítima sobrevivente que foi levada pelo SAMU ao Hospital Geral do Estado. Além do depoimento de Agnísio, naquele mesmo dia 15 de outubro de 2019, a Delegacia de Homicídios da capital começou a ouvir amigos e familiares das 2 vítimas. A mãe de Agnísio confirmou a versão do filho. Naquela madrugada, ela tinha recebido a ligação dele informando de que havia sido sequestrado. A mãe disse que o filho não tinha envolvimento com o crime, com facção criminosa, nunca tinha sido preso e que era um homem trabalhador. Um amigo de Agnísio também prestou depoimento. Ele disse que o amigo Agnísio era tranquilo e nunca se envolveu com nada de ilícito. 2 dias depois do crime, a Polícia Civil recebeu uma ligação do Disque Denúncia 181, apontando a identificação da pessoa que tinha cometido o crime.
O denunciante deu detalhes, deu nome completo, modelo do carro, a placa do carro, disse que o autor era policial militar, que era um policial que tinha problemas psiquiátricos. Foi assim que a polícia chegou na identidade do autor, Josevildo Valentim dos Santos Júnior. Abrindo um espaço aqui para falar o seguinte: a denúncia partiu do 181. Esse é um canal de segurança pública válido por todo o país, em que qualquer pessoa pode usá-lo para fazer denúncia sem ser identificada. Com base nessas informações detalhadas, a Polícia Civil de Alagoas conseguiu fotos de Josevildo e viu que as características físicas ditas por Agnésio batiam com aquelas características da foto. A polícia também realizou consulta no Sistema Nacional de Informações da Segurança Pública e nesse sistema, os investigadores constataram que Josevildo era proprietário de um Voyage cor azul marinho. Esse é o mesmo modelo do carro dito pela vítima sobrevivente. A cor, porém, não batia. Agnésio disse que o carro era preto, já o carro de Josevildo era azul marinho. A polícia desconsiderou esse detalhe. Ela considerou que a cor podia ser facilmente confundida à noite, ainda mais no estado mental em que a vítima se encontrava. Com todas essas informações, a polícia voltou ao HGE e mostrou para a vítima sobrevivente a foto de Josevildo Valentim. Segundo a delegada do caso, ele reconheceu o policial e disse que não tinha dúvidas de que o PM tinha cometido o crime. O Ministério Público pediu a prisão preventiva de Josevildo Valentim e pediu ainda a busca e apreensão na casa dele. A justiça aceitou. Na residência foi encontrada o par de chinela que estava sendo usada por Aparecida no dia do crime. Em meio a essas buscas, a polícia ouvia a esposa de Josevildo. A mulher dele disse em depoimento que dormia com o marido e pouco mais de meia-noite, Josevildo se levantou da cama dizendo que iria sair para fazer uma coisa. A mulher disse que por volta das 2 horas, o homem ligou nervoso pedindo para ela abrir a porta da casa. Disse ainda que o marido contou todos os detalhes do que tinha feito. A polícia não demorou muito para elucidar a história. Em uma semana conseguiu prender o policial e ele confessou o crime. Josevildo contou todos os pormenores. As informações dele batiam com o depoimento da vítima sobrevivente. Mas Josevildo foi além em seu depoimento. Na confissão, ele disse que voltou para casa, contou tudo à esposa, dormiu e quando acordou para ir trabalhar antes de ir ao batalhão, foi em direção ao local onde tinha deixado os corpos para se certificar de que ninguém tinha sobrevivido ao seu ataque. Mas ao passar pelo local, ele disse que viu uma viatura do SAMU e por isso ele desistiu de se aproximar. Em segundo depoimento, Josevildo disse que tinha consumido cocaína ao longo do dia e da noite que antecedeu ao crime. Disse que surtou e saiu de casa e que ao sair de casa lhe veio o desejo de matar alguém. Disse que antes de abordar o casal, observou se o local tinha câmeras. Disse também que, além de contar para a esposa, ele contou para a mãe sobre o que tinha feito. Neste depoimento, ele também disse que tinha estuprado outra mulher em Marechal Deodoro, cidade da região metropolitana de Maceió, quando ele era lotado naquele batalhão. Após a prisão de Josevildo e confissão dele sobre um segundo estupro em Marechal Deodoro, várias mulheres viram a foto do PM e o denunciaram por violência sexual contra elas. Na época, ainda em 2019, ao menos 3 delas procuraram a delegacia. No mês seguinte ao crime, em novembro, o Ministério Público denunciou o policial. A partir daí começou uma saga do Ministério Público que queria a condenação do policial por homicídio, tentativa de homicídio e estupro. Do outro lado, a defesa do PM alegava que Josevildo tinha insanidade mental e que por isso ele não podia ser punido. Vamos entender por que a defesa alegou insanidade. Josevildo, antes de ser policial, foi vigilante e agente prisional. Ele entrou no concurso público da PM em 2015, quando tinha 31 anos. Mas Josevildo não entrou entre os candidatos aprovados na seleção regular. Ele se utilizou de uma liminar para entrar na polícia.
Casado há 18 anos, Josevildo disse à polícia ser viciado em cocaína e que experimentou a droga pela primeira vez em 2015, quando entrou na polícia. Disse que usava droga inclusive enquanto estava trabalhando. A defesa alegou que ele tinha esquizofrenia e transtorno comportamental por causa do uso excessivo de cocaína. A defesa apresentou laudos de um psicólogo e um psiquiatra. Nesse laudo usado pelo advogado de Josevildo, o PM relata aos profissionais da saúde que não se lembrava do assassinato, do estupro e nem da tentativa de homicídio. Esse relato para a elaboração do laudo médico contradizia a sua versão à polícia, em que ele contou detalhadamente o que fez com o casal. O laudo apresentado pela defesa diz que Josevildo apresentava descontrole afetivo, emocional, indicativo de reações emocionais livres, intensas e carregadas de sentimento de depreciação, desprezo, ódio, raiva e agressividade. O laudo dizia que ele apresentava ainda descontrole emocional, incapacidade de adaptação afetiva e de relacionamento com as pessoas. Ainda segundo o laudo, Josevildo apresentava dissociação do pensamento e que os sentimentos de raiva e ódio reprimidos e dirigidos às pessoas apontam para problemas de relacionamento humano. O documento recomendava ainda que ele não usasse armas de qualquer natureza e que ele precisava de tratamento psicológico e psiquiátrico. Em outro laudo médico, Josevildo diz novamente fazer uso de cocaína e que com o passar do tempo isso se tornou um problema, porque ele usava cada vez mais em maior quantidade e frequência. A defesa apresenta então nos autos que Josevildo havia sido internado mais de uma vez e que eram frequentes as vezes em que apresentava atestado médico ao batalhão para justificar as faltas em decorrência dos problemas psiquiátricos. Enquanto a defesa justificava a insanidade mental, o Ministério Público pedia que a Justiça mantivesse a prisão do PM. Desde que foi preso, a Justiça negou todas as tentativas de liberdade provisória. Mesmo assim, a Justiça determinou a instauração de incidente da insanidade mental para investigar se o policial realmente possuía algum transtorno mental que o isentasse da punição. Desta vez, o laudo seria feito pelo Centro Psiquiátrico do Judiciário. Durante a investigação do Centro Psiquiátrico do Judiciário, o policial mudou um pouco a sua versão. Ele disse que não se lembrava dos crimes, mas que se lembrava de ter comprado 20 gramas de cocaína. Ele disse que usou 17 gramas dentro de casa e usou o restante quando saiu de casa por volta de 00h30 na Praça da Faculdade. Depois disse que amanheceu em casa e não se lembrava de mais nada. Ao Centro Psiquiátrico do Judiciário, ele disse que seguiu para o trabalho e que trabalhou normalmente na noite do dia 15 de outubro. Afirmou que folgou no dia 16 de outubro e no dia 17 voltou a trabalhar à noite. No dia 18, ele afirma que voltou ao batalhão pela manhã para descansar, mas foi acordado por volta das 6h30 com um oficial dizendo que ele teria que ir para uma avaliação psicológica. Mas, acreditando que estava indo para a avaliação, Josevildo percebeu que o oficial estava seguindo um trajeto diferente. Foi quando percebeu que estava sendo levado para a delegacia. Disse que acreditava não se lembrar de nada por ter usado cocaína várias vezes naquele dia do crime. Já para a polícia militar, Josevildo afirmou que se lembrava de ter saído para comprar cigarro na Praça da Faculdade, que consumiu drogas e ouviu uma voz pedindo para ele matar. Disse que se lembra de disparos, mas não se lembra do estupro. Disse que se lembrava de ter voltado para casa, contado para a esposa e que ela chorou muito. Disse ainda que se lembrava de ter deixado o par de sandália de Aparecida embaixo da pia da casa dele, que a mãe e a esposa pediam para ele se entregar. Como se pode ver, para a delegacia, para a Polícia Civil, Josevildo contou todos os detalhes. Para a Polícia Militar, disse que se lembrava de algumas coisas, como se fossem flashes, que se lembrava dos disparos, de ter contado para a esposa, de que ela teria chorado muito. Para o centro psiquiátrico, afirmou que não se lembrava do crime, apenas que tinha consumido drogas e que não acreditava que ele teria cometido aquelas atrocidades, ou que se tivesse sóbrio, não teria coragem de fazê-las.
O relatório do Centro Psiquiátrico do Judiciário concluiu, no fim das contas, que Josevildo não se enquadrava no perfil de pessoas com insanidade mental que não podiam ser punidas, afirmando que o policial era capaz de responder pelos seus crimes. Em 2020, Josevildo foi afastado da Polícia Militar durante a investigação da Corregedoria da Corporação. Em fevereiro deste ano, o Ministério Público de Alagoas pediu que ele fosse pronunciado, ou seja, julgado pelo Tribunal do Júri. A justiça acatou. A defesa de Josevildo tentou várias vezes anular o júri. O primeiro julgamento foi marcado para o dia 13 de julho de 2023. O advogado do PM alegou que o júri poderia ser contaminado devido à repercussão midiática, já que os veículos divulgavam todas as informações que surgiam sobre o caso. Mesmo assim, a Justiça manteve o julgamento para o dia 13 de julho. O julgamento ainda durou 4 horas, mas foi suspenso após o advogado do policial abandonar o plenário do júri. Nesse mesmo dia, a defesa de Josevildo disse à imprensa o seguinte, abre aspas, Valentim é uma pessoa doente e não era para estar na corporação. Ele já tinha atestado e, ainda que não tivesse, entrou na polícia sem passar pelo crivo de psiquiatra. Ele entrou, popularmente dizendo, pela janela. A junta médica liberou ele e 1 mês depois ele foi cometer uma insanidade. Ele é insano. Fecha aspas. Suspenso no dia 13 de julho, o júri foi remarcado para o dia 6 de outubro e novamente foi adiado porque o advogado do PM apresentou atestado médico com afastamento de 30 dias. Com isso, foi adiado novamente para o dia 10 de novembro, mas de novo o júri não foi realizado, sendo remarcado para o dia 16 de novembro, quando realmente foi realizado. O julgamento no dia 16 de novembro durou mais de 12 horas. Um júri muito extenuante, com o réu apenas, né? Em média, um julgamento com réu único, né? Nós conseguimos fazer em 4 horas, 5 horas no máximo, e esse júri se prolongou. Começamos às 8 horas da manhã e se prolongou por mais de 12 horas. Há toda a evidência de que a demora se deu por culpa exclusiva da defesa. A defesa esta que queria, a todo custo, convencer os jurados de que o seu cliente é inimputável. Mas o Ministério Público se desincumbiu diante da robustez de prova técnica, né? Laudo psiquiátrico, laudo de perfil genético, exame de balística, né? Portanto, numa prova estritamente técnica, conseguiu convencer os jurados e, ao cabo, saímos vitoriosos. Quando eu digo saímos vitoriosos, saímos todos nós, né? A sociedade alagoana, o Estado, estamos todos de parabéns. Diante dos jurados, o advogado do PM voltou a alegar insanidade mental do réu. Josevildo chegou a simular um desmaio, momento em que a defesa pediu a suspensão do julgamento, mas o policial foi atendido por uma médica que atestou que ele estava bem. Ele foi condenado em regime inicialmente fechado a 31 anos e 6 meses de reclusão por homicídio qualificado, a 21 anos de prisão por tentativa de homicídio e a 8 anos de prisão por estupro. Somadas, as penas chegam a 60 anos de reclusão. A sentença decretou ainda a perda do cargo público de policial militar, considerando que o crime foi cometido enquanto Josevildo pertencia à corporação, violando os princípios da administração pública. Durante a leitura da sentença, a vítima sobrevivente e seus pais se abraçaram chorando muito. O irmão de Aparecida compareceu ao júri, mas o pai deles não pôde ir, mesmo intimado como testemunha, porque teve um AVC e estava entubado. A mãe de Aparecida também não foi. Segundo o Ministério Público, ela morreu em consequência da perda da filha. Jagnísio perdeu parcialmente a audição. À época, ele ficou internado na UTI do HGE por 5 dias e até hoje tem um projétil alojado. No júri, ele mostrou aos jurados as marcas dos tiros. Como mulher, eu me sinto aliviada e honrada em representar essa mulher que foi
vítima desse feminicídio e em nome de todas as mulheres, porque sabemos que a cada 6 horas uma mulher morre pelo simples fato de ser mulher, e foi isso que aconteceu aqui hoje. E é essa representatividade que, como mulher, eu trago aqui hoje, em nome de todas que sofrem violência todos os dias. Então a sentença ela traz um alívio, claro que não vai jamais e nunca reparar os danos que as famílias sofreram, que a vítima do homicídio consumado, a Cida, sofreu, mas que traz um acalento à família, ainda em todo esse processo eivado de dor. Mas a palavra o slogan é alívio, alívio por tudo que aconteceu aqui hoje. E aí, gente, essa é a primeira história criminal de Alagoas que trago para vocês aqui. Eu gostaria de saber o que vocês acharam desse caso, o que mais chamou a sua atenção neste crime. E se você se lembra de algum caso que aconteceu em Alagoas, comente aqui que eu irei pesquisar tudo sobre ele para trazer para vocês. Até mais!